Olá, está no ar o programa Avicultura e Suinocultura. E hoje nós vamos falar aqui sobre frangos de corte ter então melhor conversão alimentar no inverno. Mas o desafio é a uniformidade de lotes, viu? Sobre esse assunto, eu converso então com o Rodrigo Braguin Slembarski, que é médico veterinário da Auster. Muito bem-vindo ao nosso programa, Rodrigo. Oi, Simone. Muito obrigado pela oportunidade aí da gente estar conversando sobre esse tema que é tão recorrente aí na criação de frangos, né? Sim. E ano após ano tem esse efeito sazonal e é muito legal poder tratar esse assunto com vocês aqui. Então, Rodrigo, tem o efeito. Sempre acontece isso, né? Quando a gente fala de conversão alimentar. E é definida pelo consumo total de ração. Fala pra gente, vamos explicar um pouco. A conversão alimentar se trata do quê? Quantos quilos de ração a gente utiliza para transformar em 1 quilo de carne, né? Então, quando a gente fala que a conversão alimentar é 1,5, quer dizer que gasta 1,5 kg de ração para transformar 1 quilo de carne, né? E a gente sabe que o frango tem evoluído bastante e tem ganhado ano após ano uma eficiência muito legal em cima dessa questão, né? É em cima disso aí que se trata a conversão alimentar. Agora, Rodrigo, o inverno, então, ele altera o consumo de alimentos dos animais, é mais. Acaba sendo mais eficaz, então, mais propício, digamos assim? Isso, Simone. No inverno, a gente tem um clima mais ameno. E para as aves adultas, faz com que a gente consiga ter uma eficiência ainda maior. Quando está muito quente, acaba que os sistemas de ambiência das granjas, quando não estão muito bem adaptados, acaba perdendo essa eficiência que as aves gastam muita energia para equilibrar a temperatura corpórea e acaba não tendo a eficiência tão boa quanto no inverno, né? E, Rodrigo, como é que ficam, então, esses índices zootécnicos aí, o ganho de peso? Normalmente no inverno, como a gente tem uma boa, né, uma proporção grande de aviários ainda que não são climatizados, no inverno a gente tem um benefício, acaba ganhando, normalmente a gente acaba baixando aí até 10 pontos na conversão durante o período do inverno, devido a essa questão de ambiência. De contrapartida, a gente tem algumas dificuldades, né, quando se fala de uniformidade, a dificuldade é o quê? Na fase inicial, porque daí é uma fase onde a ave precisa de temperatura em torno de 30 graus. E aí ganha na fase final, mas na fase inicial a gente tem essa dificuldade aí, todo ano a gente tem que tratar desses efeitos sazonais aí. Então, a fase inicial é aí que tem que ter mais atenção. Isso, no inverno, a fase inicial é primordial. A gente costuma falar na produção, com os produtores na granja, né, o pessoal, as empresas, o 3-3-3. O que seria? As 3 primeiras horas de vida do animal, os 3 primeiros dias e as 3 primeiras semanas. No inverno, você fez essas 3 primeiras semanas de uma forma eficiente, bonitinho, o que vai acontecer? Como o clima é mais ameno, no final, a chance de ter um sucesso no lote é muito grande. Então, o inverno acaba sendo uma boa condição aí para a terminação de frangos, de corte. Quanto mais frio elas consomem, acabam consumindo mais a ração. Tem esse sistema que você falou aí, 3-3-3, né? Atenção toda nesse início aí. Agora, quanto que o lote chega de uniformidade? A gente espera sempre, num lote misto, aí, em torno de 80% de uniformidade, né? Por que a gente espera isso? Porque no abate das aves, a gente tem, os serviços são muito automatizados, então tem a regulagem das máquinas. Quando você tem um manejo inicial ruim, que você desuniformiza, vai ter toda uma dificuldade lá no abate, de condenação, de regulagem, na parte de evisceração, na parte de cortes, e daí então você acaba transferindo um problema lá para o abatedouro, e isso tudo gera prejuízo, né? O lote, quanto mais desuniforme, mais prejuízo vai ter lá no abatedouro. Então, o peso médio e a conversão alimentar influenciam no custo da produção? Influencia totalmente, com certeza. Tá certo, então. Mas como você adiantou um pouquinho aí, sempre tem esses desafios, né? Fala pra gente quais são esses desafios, quais os fatores aí que afetam a conversão alimentar. Então, no caso no inverno, na fase inicial, igual eu comentei, a parte de aquecimento, de renovação de ar é muito importante, né, para as aves. Cada vez mais tem ficado claro essa parte de renovação de ar. E no final também, como está tendo esse um ganho muito, muito grande, se a gente não controlar um pouco a curva de crescimento, pode ter problemas metabólicos no final.
por exemplo, morte súbita por infarte, problemas de ascite. Então, são problemas aí que a gente tem que estar controlando para poder ter a melhor eficiência de ganho de peso, né, GPD, e também não ter uma mortalidade final por causas metabólicas, tá? Agora é difícil manter essa uniformidade aí dos lotes? Simone, a uniformidade de lote, ela é uma questão assim que é bem multifatorial. Então, não tem como falar, faz uma coisa que resolve, né? Então, isso vem desde lá de trás do incubatório, você fazer o nascimento de aves de matrizes de idades mais parecidas, de pintos de tamanhos iguais, né? Para alojar na granja já com essa uniformidade já de começo, e daí fazer todo esse trabalho de manejo inicial, um bom aquecimento, uma boa nutrição, uma boa qualidade de água, comedouros em quantidades certas para não faltar comedouro e não ter disputa, e daí o menor, né, ficar mais leve, o maior mais pesado. Então, é bem multifatorial essa questão, mas se bem trabalhado, consegue-se ter o sucesso, mas não é tão simples, tem muitos fatores que ligam nesse tema aí. Quando eu falo isso, assim, nas grandes empresas comerciais, nas granjas comerciais, acredito que tenha esse empenho, essa busca pela uniformidade já é uma coisa meio estabelecida. Mas eu falo assim de outras, do pequeno ao médio avicultor. Então, assim, ele pode ter essa dificuldade para manter essa uniformidade aí dos lotes? Pode sim, isso igual eu te falei, o manejo na granja é primordial. Se a gente não conseguir ter uma distribuição de ração e água uniforme, vai ter essa disparidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí no arranque das aves, no manejo inicial, para poder dar uma quantidade de ração igual para todo mundo, para não ter diferença de tamanho entre elas. É mais ou menos em cima disso que trabalha a partir da granja, vamos dizer assim. A partir do tamanho também da granja, ver quantos comedouros têm que ser disponibilizados, né? Quantos bebedouros também. Tem uma matemática aí envolvida ou tudo vai depender do tamanho dessa propriedade? Não, tem toda uma matemática sim, Simone, bem lembrado. Na parte das granjas, a gente trabalha em torno de um comedouro para 40 aves, tá? Algumas empresas trabalham um pouco a mais, um pouco a menos, mas em torno disso. Um bebedouro nipo para cada 8 aves, né? E quando você aloja as aves, você coloca ela de uma forma mais concentrada, então você tem que ter um complemento de comedouro e bebedouro dentro da que a gente chama de pinteiro, né? Que é onde a gente aloja as aves. E conforme você vai fazendo a abertura de espaço, né, que vai aquecendo, você vai abrindo espaço dentro da granja, é muito importante também a parte das divisórias, onde você consegue trabalhar com pequenos lotes dentro da mesma granja. Também é uma questão onde você consegue equilibrar a densidade de número de aves por metro quadrado, tá bom? É interessante então é fazer esse equilíbrio aí, dividir, né? Isso. A densidade por metro quadrado do alojamento até o final é muito importante. Agora, as aves menores, então elas é comum então acontecer delas se machucarem por conta dessa falta de uniformidade? É comum. As aves, quando ficam menores, por questão de disputa, né? Então, acontece que as grandes vão até o alimento e acaba que elas vão ficando para trás. Né? Pode acontecer de uma ave subir na outra e acabar arranhando, machucando. Então, quando chega num nível de desuniformidade muito grande, o ideal é separar essas aves para não acontecer esse tipo de coisa. Essa aí é a atenção que todo avicultor deve ter, né, como você falou, né, dividir aí, né, em outras baias, enfim, em outros locais adequados aí para separar por conta do tamanho delas, né. Agora, essa ocorrência nas granjas comerciais, ela acaba, acontecendo, dessas aves maiores acabar machucando as menores? Hoje o pessoal avançou bastante na parte de manejo, então acaba separando bastante, já diminuiu muito, né? No passado, sim, tinha assim, muita desuniformidade, questão de descarte de aves por né, caquexia, mas hoje já melhorou bastante, até porque a nossa atividade trabalha muito no limite, né, entre o prejuízo e a viabilidade econômica do negócio. Então, a gente tem que trabalhar realmente com a régua mais alta, trabalhando com os lotes mais uniformes, com pouca caquexia. Então, a gente percebe durante os anos aí, Simone, quanto que melhorou até a parte de mortalidade de aves, descarte de aves.
Isso é fundamental, porque tem o custo do pintinho, você tem o custo da ração. Quanto mais você trabalha aí com aves, né, caquéticas, dos uniformes, é prejuízo que você tem, né? Então, o custo do pintinho é alto, o custo da ração também subiu bastante nos últimos anos, então a gente tem que buscar eficiência, uma melhor criação, a fim de evitar esse tipo de problema. É esse buscar a eficiência e quando a gente fala que o monitoramento então tem que ser constante, né, na busca dessa uniformidade do lote durante então todo o ciclo, não é? É isso aí. Todo o ciclo é importante. Em cada fase tem sua importância. Tá. E nessa busca aí, né, da constante uniformidade, vocês levam essas questões aí aos avicultores, não esses que a gente está falando dessas granjas comerciais, né, essas maiores aí, mas em outros que têm essas dúvidas aí, vocês acabam levando esse tipo de conhecimento para até melhorar a gestão da empresa deles? Com certeza, Simone, é um trabalho que a gente faz. Eu trabalhei por muitos anos na parte de produção, então a campo, né? Eu sou veterinário e comecei dando assistência técnica. E hoje eu estou na Áustria e uma das principais funções minhas é essa, levar conhecimento aos nossos clientes, desde o pequeno cliente, ao médio cliente, ao grande cliente. Então, o que a gente tenta fazer é tentar ajudar, dar dica com a experiência que a gente tem, da melhor forma de fazer a gestão para a gente conseguir ter o melhor resultado, para ter uma melhor eficiência para o cliente, porque para nós é muito importante o cliente ter eficiência, porque o nosso ramo, igual eu falei, é muito competitivo, o limiar entre a viabilidade econômica da empresa e a não viabilidade é muito tênue, né? Então, o frango é realmente uma atividade bem tênue. A gente tem que buscar eficiência a todo momento, porque se não tiver eficiência, realmente não sobrevive nesse mercado, tá? Tá certo, Rodrigo. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse tema aí com deixa o gancho aí, a busca pela eficiência. A gente vai fazer esse intervalo, daqui a pouco eu volto com o avicultura e suinocultura. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Avicultura e Suinocultura. E hoje nós estamos falando sobre frangos de corte, ter então melhor conversão alimentar no inverno. Mas o desafio é sempre a busca pela uniformidade dos lotes. Sobre esse assunto, eu estou conversando com o Rodrigo Brachim, que é Slembarski, médico veterinário da Auster. Rodrigo, a gente falou muito na conversão alimentar, aí o consumo de alimentos animais acaba sendo então mais propício no inverno, não é? E que acaba sendo uma boa condição aí para a terminação de frangos. Você falou que a busca da uniformidade, né? É esse o tema que nossos avicultores estão sempre em cima quando a gente fala dessa conversão alimentar, não é? É isso aí. A uniformidade é primordial para você ter uma melhor eficiência em conversão alimentar. Quanto melhor uniforme for o lote, melhor vai ser a eficiência. Então, quanto mais uniforme, mais difícil vai ser, porque as aves que vão ficando para trás, ela não tem o mesmo ganho, então acaba comendo um pouco mais de ração para produzir o mesmo quilo de carne. E sem dizer nos outros aspectos que a gente já reforçou, que é a questão pós-criação no abatedouro, né? Que a uniformidade é muito importante lá para não ter percas no abatedouro na parte de abate, de condenação. Eu falei no bloco anterior que o monitoramento tem que ser constante para essa busca aí, quando a gente fala da uniformidade dos lotes. Então, você falou que todo o ciclo produtivo ele tem que permitir, então, identificar esses possíveis problemas para evitar essas falhas aí do manejo e ainda dá tempo para corrigir, não é, ô Rodrigo? Dá sim, você pode recuperar, mas a gente tem que tentar trabalhar sempre na frente, porque toda vez que você vai remediar, você já tem alguma perca, né? Então você pode minimizar a perda. O ideal é a gente trabalhar certinho desde o início do lote, lá do pintinho, para poder evitar essa perca. Mas é claro, uma vez uniformizado, você tem alguns trabalhos que você pode fazer, são as divisórias, são a parte de densidade dentro da granja, por box, né? E você tem alguns trabalhos que você pode acondicionar para tentar recuperar um pouco mais e diminuir essas perdas aí.
E essa densidade aí, deixá-la uniforme por lote, é importante para, como você falou no bloco anterior, para acabar as maiores, né, não acabar machucando as menores, porque sempre acaba afetando o bem-estar dessas aves, né, Rodrigo? É isso aí. Enquanto, igual eu falei, enquanto você tiver aves de tamanho mais parecidos, vai ser uma disputa, né, ali para alimento, né, sem tanta discrepância. E também a questão das divisórias na granja é muito importante, porque dependendo da granja, as aves podem migrar para um certo microclima. Então, quando você coloca ali 3, 4 divisórias dentro de um galpão, né, um galpão de 150 metros, 165 metros, você transforma aquele galpão de um galpão em 4, 5 mini galpões, né? Onde você daí consegue manter a densidade certa de aves, né? Quem trabalha aí em torno de 12 a 14 por metros quadrados, e consegue também minimizar essas diferenças aí de disputa. Então, uma ferramenta bem importante são as divisórias, para você conseguir não ter essa migração de um lado para o outro do galpão. Dessas divisórias, o ideal é deixar aí esse número aí de 12, 13 aves? É isso aí. O ideal para a criação depende muito do tamanho da ave, Simone. Hoje a gente tem empresas que trabalham com exportação de frango griller, e daí é um frango menor, você tira ele mais novo, né, com 1,8 kg, 2 quilos, aí você trabalha com a densidade maior, de 16, 18 aves por metro quadrado, porque a gente sempre fala em quilos por metro quadrado. Quando a gente fala de um frango pesado, né, que é o frango para fazer cortes, né, cortes de frango, aí a gente já trabalha de 12 a 14 aves por metro quadrado, onde vai dar ali seus 30, 35 quilos por metro quadrado de área, né? Então, isso é muito importante, porque quando você tem o excesso de aves, falta comedouro, você vai ter uma disputa maior. Tendo essa disputa maior, acaba diminuindo a eficiência, tanto de uniformidade quanto de resultado, de conversão, de ganho de peso. Mas não é comum aí o avicultor deixar além desse número dentro dessas divisórias, né, Rodrigo? Não, não, não. Hoje o pessoal já está bem consciente, a maioria das granjas já trabalham certinho, já tem essa consciência, é, tem se evoluído bastante nesse sentido aí. Agora, a qualidade da dieta, a gente falou que é um papel muito importante para manter essa uniformidade do lote, não é, Rodrigo? Com certeza. A qualidade de dieta é importante. Quando a gente fala em qualidade de dieta, a gente não fala só em níveis nutricionais de formulação, né? A gente fala também do que? De produção de ração. Então, igual eu falo, na agricultura é tudo muito multifatorial. Então, você ter uma ração bem formulada, com níveis ajustados. Aí você vai fazer o quê? A mistura do milho, da soja, do premix lá na fábrica. Então, aqui, o misturador também tem que ter uma eficiência boa também, porque se o misturador tiver um CV de mistura muito alto, o que vai acontecer? Essa ração não vai estar homogênea. Então, isso pode agregar problemas lá no campo também de desuniformidade, de perca de desempenho, tá bom? Certo. Agora, o Rodrigo, a gente falou nesse manejo todo que começa desde o alojamento. No caso do inverno ser um facilitador aí, quando a gente fala dessa alimentação, dessas aves, mas é preciso manter também nesse período os ventiladores, porque não é porque está no inverno que elas não, que os galpões aí não precisam estar refrigerados com ventiladores. Seria mais ou menos isso? Tem que ter esses ventiladores ainda mesmo quando está no inverno? Ou essa ventilação tem que ser um pouco abaixo, mínima? Explica um pouco para a gente. Ô, Simone, muito bem lembrado, tá? Essa parte de ventilação é muito importante, né? Primordial para a criação. A ventilação mínima é super importante. Na parte inicial, como tem que aquecer as aves e o clima está frio, o pessoal às vezes pode acontecer de diminuir a ventilação para tentar ajustar a temperatura. Isso é um tiro no pé, porque acaba faltando oxigênio, e acaba dando problema lá na frente nas aves de própria ascite, de síndrome metabólica. E na parte final também, como o clima está mais ameno, às vezes o pessoal também tira o pé da ventilação porque a temperatura está boa. Mas com o aumento de CO2, aumento de umidade, também tem muitos casos que eu já acompanhei,
aonde essa diminuição de ventilação pode acontecer problemas de mortalidade lá no final, devido realmente a essa falta de oxigênio dentro da granja mesmo. Então, às vezes, você chega na granja, está tendo muito problema de mortalidade, de infarto, e você vai ver a ventilação está muito baixa. Então, tomar cuidado, que por mais que esteja com clima bom, que esteja frio, não podemos esquecer da ventilação, que isso aí realmente é um diferencial. E o nosso avicultor, ele tem ciência disso, que você tem essa experiência aí de onde você já verificou. Mas hoje, a ventilação ainda acaba sendo um ponto, um gargalo aí? Simone, a gente ainda vê em alguns lugares essa dificuldade, tá? Então, o pessoal, às vezes, para manter a temperatura mais alta na parte inicial, nas aves, no pintinho, ele acaba tirando o aquecimento, diminuindo a ventilação para não gastar muito com o aquecimento, não ter que usar muita fornalha. E na fase final, às vezes regula o painel de controle por temperatura, aí o que acontece? O sistema vai desligando os ventiladores, os exaustores por temperatura e acaba faltando oxigênio. Então, tem algumas estratégias que a gente usa. A partir de 35 dias, a gente já liga no manual tantos exaustores para não correr risco de faltar oxigênio, né? Então, na parte de aves novas, de pintinhos, tem todo um esquema de ventilação mínima que a gente força o exaustor a ligar, independente da temperatura, para ter essa troca de ar, né? Tirar esse CO2 e entrar oxigênio na granja para evitar esses problemas metabólicos. É mais ou menos dentro desse sentido, essa parte de ventilação, Simone. Certo. Agora, para a gente já quase finalizando, antes da dica final, eu queria que você falasse, essas aves menores que se machucam por conta dessa falta de uniformidade, existe algum tipo de uma doença que elas podem adquirir, além de elas ficarem machucadas, obviamente, mas assim, existe algum fator que pode alavancar numa doença em relação a essas aves menores, as maiores estarem machucando as menores? Sim, é igual no ser humano, né? Toda ave subnutrida que tiver caquética, ela é mais susceptível a pegar uma doença, né? Então, ela é mais suscetível a ser o quê? A ser um vetor de doença para as outras. Então, por isso que a gente tem que evitar ao máximo para evitar que ela seja um agente transmissor para as outras aves, né? Então, com certeza, as aves caquéticas, as aves menores, ela pode vir a ser um problema sanitário também. Certo, Rodrigo, vamos fazer um resumo rapidamente, uma dica, a dica de ouro aí que você deixa para os nossos avicultores quando a gente fala nesse desafio que é manter aí a uniformidade dos lotes. A dica, Simone, o que, que é? É a gente fazer sempre o arroz com feijão bem feitinho, né? Então, pegar e cuidar desde o início das aves, aquecer direitinho, dar ração e água, né, à vontade e com qualidade. Você fazer, nunca esquecer dessa questão do ar, a renovação de ar, e fazer esse crescimento dessa ave de uma forma uniforme, né? A ave ela tem todas as fases de crescimento, a gente não pode nem avançar demais, né? E nem atrasar demais, porque também a gente tem vários problemas metabólicos. E para os produtores aí do campo, sempre muito cuidado com a qualidade de ar. O pessoal às vezes se preocupa muito com a temperatura e esquece da qualidade de ar. Então, na fase final, mesma coisa. Não vamos esquecer de ligar os exaustores e tirar o CO2 da granja, a umidade, que isso aí com certeza vai ajudar bastante o resultado deles. Tá certo, eu conversei com o Rodrigo Braguin Slembarski, que é médico veterinário da Auster. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no nosso programa e até uma próxima oportunidade aí falando de outro assunto. Valeu, Simone, eu que agradeço, e a gente está sempre à disposição de vocês, tá bom? E obrigada a você também pela audiência aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. O programa Avicultura e Suinocultura fica por aqui. Até a próxima.